Vivemos em um mundo onde, de um lado, muitos acreditam e, de outro, muitos duvidam da existência de um ser supremo. A razão, a emoção, a experiência, tudo isso influencia em como vemos a ideia de Deus. E hoje vamos tentar entender não somente quem Ele é, mas também o que nos leva a crer nele. Meu nome é Igor, sou servo de Cristo, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma das questões que ao longo da história tem sido uma das mais debatidas e até desafiadoras, que é: existe um Deus? Vamos também refletir sobre uma pergunta ainda mais fundamental: por que deveríamos acreditar nele? Primeiramente, se você tem acompanhado os vídeos anteriores do canal, você deve ter percebido que nós estamos tratando de alguns assuntos mais básicos. Isso porque o que eu espero da gente, dessa relação que a gente está tendo para construir conhecimento, é justamente que a gente construa uma base sólida para que você entenda verdadeiramente quem é Deus e qual a sua vontade. E quando nós estudarmos assuntos um pouco mais importantes, você não fraqueje. Mateus 24:7 vai dizer que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então caiu a chuva, encheram-se os rios, o vento soprou, bateram contra aquela casa, entretanto, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Da mesma maneira, nós precisamos ter uma base sólida, para que a gente não vá cair com qualquer ventania. E bom, falando sobre a existência de Deus, a Bíblia ela é bem clara quando diz que há um Deus, há um ser superior, todo-poderoso, maior e perfeito. Mas aí você pode dizer: É claro que a Bíblia vai dizer que há um Deus. A Bíblia toda se baseia na premissa de que Deus existe. Isso não é um argumento válido. Dizer que Deus existe porque a Bíblia diz que ele existe. e tudo bem, você pode pensar assim. E já que é desse jeito, como no vídeo anterior eu apresentei a Bíblia como sendo a palavra de Deus e ela por si só se mostrou um argumento muito forte de que Deus existe, nesse vídeo vamos fazer o contrário. Eu não vou usar a Bíblia. Então vamos ter uma reflexão aqui, eu e você, cabeça com cabeça, sobre a identidade e a existência de Deus. Bom, é verdade que a gente vive em um mundo coberto de lógica, ciência e razão. Então por que é que a gente deveria acreditar em algo que a gente não pode ver, que a gente não pode comprovar? Não dá para a gente fazer um teste empírico para ter a conclusão que Deus é real. Então por que a gente deveria acreditar nele? Desde a antiguidade, filósofos têm argumentado sobre a existência de Deus. É o caso de Kant, Descartes, Nietzsche. Todos esses pensadores se debruçaram sobre essa questão. Mas o simples fato de estarmos fazendo essa pergunta indica que talvez há algo dentro de nós que anseia por respostas mais profundas. Então, será que essa nossa busca por respostas, por propósito, não aponta para algo além de nós mesmos? Para algo maior? Às vezes, a própria busca pelo significado da vida é um reflexo da presença de Deus em nossos corações. Vamos pegar um exemplo prático, algo mais próximo de nós. Tente se lembrar de um momento em que você sentiu tristeza extrema, ou até mesmo alegria, um momento em que você estava vulnerável. Nesse momento, a quem ou ao que você costuma recorrer? Com quem você costuma contar? Para algumas pessoas, esse alguém é Deus. Então vamos tentar ver a existência de Deus com algo mais próximo de nós. Por exemplo, muitas pessoas,
ao observarem a perfeição da natureza, chegaram à conclusão de que tudo aquilo não se criou por acaso. Um dos argumentos clássicos para se crer em Deus é o do design inteligente, que é quando a gente para observar desde as estrelas e sua grandiosidade até as células humanas, que só podem ser vistas por microscópio, a gente observa que há uma ordem, uma inteligência. Parece que aquilo foi criado por alguém. Então, quanto mais a gente estuda e pesquisa sobre o nosso mundo e sobre o universo, quanto mais a gente descobre, mais evidências a gente tem para acreditar que tudo aquilo foi organizado por algo ou alguém. E para muitos, a explicação para isso é Deus. Dostoiévski vai dizer que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Isso quer dizer que, por mais que a gente tente preencher a nossa vida com conquistas, prazeres ou até mesmo conhecimento, nunca vai parecer que é suficiente. Ainda assim, terá um vazio dentro de nós, algo que precisa ser preenchido. Mas se existe dentro de nós um vazio que não pode ser preenchido por nada material, nada deste mundo, será que isso não é um sinal que nós fomos feitos para algo além do mundo material? Da mesma forma que um pássaro precisa voar e que um peixe não sobrevive fora d'água, será que o ser humano não foi feito para viver em contato com o seu Criador? Então, queira ou não queira, a gente tem que admitir, nós somos falhos, somos fracos e imperfeitos. Nós temos necessidade de um Deus superior, um Deus poderoso, um Deus perfeito. Mas para isso, precisamos entender quem é Deus. Agora, pensando de maneira mais profunda sobre quem é Deus, como é que nós podemos descrevê-lo de maneira que faça sentido para nós, seres tão pequeninos, finitos e limitados? Então vamos olhar para alguns atributos de Deus, que são como pistas da sua verdadeira natureza. Primeiro, Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã e sempre. Ele sempre foi e sempre será. Então, em um mundo que está em constante mudança, todo dia sai um iPhone novo, e hoje até mesmo uma inteligência artificial nova. No meio de toda essa constante mudança, Deus, ele se mantém imutável. Ele se mantém o mesmo. Outro ponto que podemos observar é que Deus, ele é todo-poderoso. Ele é onipotente. Tudo pode fazer. E isso levanta uma questão. Se Deus pode fazer qualquer coisa, por que ele permite tanto sofrimento? Tem tanta gente passando por dificuldades. Por que ele só não resolve tudo? E isso é uma pergunta válida que a gente tem que questionar. E o motivo disso é porque Deus, ele deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente tem a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E a questão é que grande parte das pessoas opta pelo errado. Às vezes não é por malícia, mas é porque a gente tem uma tendência egoísta de ligar só para nós e não ligar para os outros. É por isso que o mundo está do jeito que está. E se o ser humano fez essa escolha de optar por esse caminho, Deus, ele não vai interferir, porque Deus, ele deu essa liberdade para o homem. Então veja, Deus não escolheu que houvesse tanta maldade, mas Deus escolheu que o homem pudesse escolher o seu caminho, e o homem escolheu a maldade. E Deus não vai impedir o homem de escolher a maldade. Deus deu a liberdade. Então, se ele escolheu, Deus não vai interferir. Entendeu? O livre-arbítrio é um assunto bem interessante. Eu posso até, inclusive, fazer um vídeo específico para ele, se vocês quiserem. Mas o fato é que Deus, ele é todo-poderoso. E ele pode, sim, fazer o que ele quiser. Basta uma palavra e acontecerá o que ele disser. Deus, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele está no mais alto dos montes e no mais baixo dos abismos. Mas, ao mesmo tempo,
ele também está no íntimo e no pessoal. E ele também está em cada momento da nossa vida. Você já parou para pensar então como é que algo tão imenso consegue ser ao mesmo tempo tão próximo? É algo magnífico. Deus também possui uma sabedoria além da compreensão. Às vezes a gente pensa que nós sabemos o que é melhor para nós. Portanto, nós pedimos a Deus: ó Pai, me dá aquele carro que eu estou querendo comprar. Mas aí, talvez Deus venha e faça o contrário. Ao invés disso, Ele lhe deixe sem transporte algum. E você pode pensar, como é que isso pode ser o melhor para mim? Como é que eu estar sem transporte é melhor do que eu estar com um carro? Não faz sentido. E é verdade. Não faz sentido porque Deus, ele tem uma sabedoria que vai além da compreensão humana. Talvez a gente não consiga entender, mas nos planos de Deus, que sabe de todas as coisas, ele sabe do que é melhor para a gente. Então, cada situação difícil na nossa vida pode ser, na verdade, uma oportunidade de enxergar o plano de Deus em ação, mesmo que a gente não possa ver ele naquele momento. Mas se a gente parar para refletir nos acontecimentos da nossa vida, a gente pode ver que Deus está agindo com sua sabedoria suprema. Por fim, Deus é um Deus de amor. No mundo que está repleto de divisões e ódio, Deus, ele tem um amor constante. E o mais fascinante é que esse amor não depende de nós. É uma escolha dele para com a humanidade. Eu diria até que é um amor injusto, não para nós, mas para Deus. Porque Deus, ele nos ama infinitamente. E nós, por outro lado, o desonramos, pecamos e o magoamos. E ainda assim, Deus continua nos amando, como seus filhos. É injusto para Deus, mas ele não se importa, ele continua nos amando. Por isso seu amor é incondicional e perfeito. Ele é de fato um Deus de amor. Então, se Deus existe e ele é quem diz ser, o que isso significa para nós? Como a nossa visão de Deus pode mudar a maneira que nós vivemos nossas vidas? E bom, a verdade é que ele pode nos dar propósito, direção e até mesmo conforto nas adversidades. A compreensão de que nós somos amados por um ser tão grandioso pode mudar a percepção que nós temos de nós mesmos e também dos outros. Então eu te desafio a refletir. Como a ideia de ter um Deus onipresente, imutável e amoroso pode mudar a maneira de como você encara as dificuldades da sua vida. Ter um ser tão excelente, poderoso e perfeito olhando por nós. Saber que Deus, ele tem um relacionamento íntimo conosco, que ele nos chama de filhos e nós podemos o chamar de Pai. Que podemos ter essa intimidade com um Deus que está sempre ao nosso lado e sempre nos entregará o melhor que ele tiver para oferecer. Então, tendo refletido tudo isso, você pode ficar para reflexão pessoal ou pode comentar aqui embaixo se quiser. Como é que a gente pode observar Deus nas coisas mais simples da vida ou até mesmo nas mais desafiadoras? Deixa aqui embaixo. Então hoje nós tentamos responder a grande pergunta: por que devemos crer que há um Deus? Eu espero que eu tenha te ajudado pelo menos um pouquinho a firmar essa base e ficar mais próximo do nosso Criador. E a verdade é que Deus, ele não está distante. Ele está mais próximo do que imaginamos. E se você ainda tem dúvidas, continue pesquisando e procurando por essas respostas. Pode também deixar suas dúvidas aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Se você gostou desse vídeo, se serviu para lhe edificar de alguma forma, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal para estar recebendo mais vídeos e compartilha também com seus amigos, para que eles possam seguir junto com você nesse caminho. Estou muito feliz que você está procurando aprender mais de Deus. E eu oro para que você continue seguindo este caminho, que a gente continue se edificando e crescendo espiritualmente. Foi um prazer ter esse momentinho com você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.